Num grande centro urbano, podemos ver a enorme variedade de materiais frutos da intervenção humana. Qual será o principal elo de ligação deles? A matéria-prima comum à maior parte dos empreendimentos humanos. A resposta é petróleo. Tomemos um escritório como exemplo. Em seu interior, quase tudo está de alguma forma ligado ao petróleo. A energia elétrica pode ser produzida em usinas termoelétricas dependentes do petróleo. Plásticos e um sem número de objetos sintéticos são subprodutos da indústria petroquímica. As tintas contêm componentes provenientes do petróleo. Os fertilizantes também trazem petróleo em sua composição. Papel e vidro dependem para sua fabricação de enormes quantidades de energia também relacionadas ao petróleo. E o uso mais corrente, os combustíveis para transporte, responsáveis pelos nossos deslocamentos e de todos os objetos ao nosso redor. O petróleo realmente é a fonte de energia primária preferencial. Cerca de 40% do consumo de energia mundial é oriundo ainda de petróleo. É extraordinário, quer dizer, nesse processo todo, a diversidade de produtos que o petróleo gera. E os adubos que a gente usa na agricultura, em grande parte, têm origem no petróleo. A lente desses óculos é uma lente acrílica. O que é acrílico? É petróleo. O século XX é o século do plástico, não tenho dúvida nenhuma. É petróleo. E nós nos deslocamos, nós vamos aos lugares, as pessoas vêm a nós, os aviões voam, sempre utilizando combustíveis. Petróleo. É algo que está absolutamente presente nas nossas vidas e é o pilar essencial do mundo ocidental. Mas afinal, o que é petróleo? O que está por trás desse bem mineral tão importante para nossas vidas? Petróleo, como carvão, se resume a carbono e hidrogênio. E o carbono se combina com o hidrogênio de diferentes maneiras, né? Então, você pode ter uma série de produtos cuja diferença é o número de átomos, né, que está envolvido. Então, a possibilidade de pegar essas cadeias de átomos, né, cortá-las, ou somá-las, ou dobrá-las, é que dá uma grande flexibilidade e permite essa gama imensa de produtos que saem do petróleo. Ali naquela massa negra, você tem moléculas de todo tamanho, produtos diferentes, né? Metano, etano, propeno, enfim, os nomes é uma sopa de letras. Mas o que é importante é o seguinte, quando você refina, você separa os tamanhos de moléculas diferentes para fazer um produto homogêneo. Então, de certa forma, o refino é uma organização do petróleo. As pessoas normalmente acham que o petróleo é igual. E eu selecionei 3 tipos de petróleo que mostram bem, visivelmente, que não é verdade.
petróleo, eu tenho uma presença muito grande de parafinas, que é uma fração do petróleo utilizada, por exemplo, na alimentação. Esse aqui é um petróleo que a gente classifica como mais leve, de melhor qualidade. Um petróleo rico em frações muito leves. Que frações leves são essas? Gasolina, querosene, de aviação, de iluminação. Nesse tipo de petróleo, certamente não terá uma quantidade tão grande de parafinas e a distribuição entre derivados do tipo nafta, diesel, é um pouco mais elevada. O petróleo, tal como ele ocorre na natureza, não é? Ele pode ter características distintas de densidade. Nós chamamos aí o grau API desse petróleo. Petróleo mais grosso, um petróleo mais fino. E esse produto, então, ele sofre um primeiro tratamento, que é o tratamento chamado de refino de petróleo. Antes de se refinar petróleo, seu uso era mais restrito. Usava-se petróleo para iluminação e vedação de barcos. Foi a partir de 1850 que um americano de Pittsburgh, Samuel Keir, procurando aumentar o rendimento do petróleo, experimentou destilá-lo. E para isso, utilizou uma destilaria de uísque. O refino é algo muito parecido com um alambique, digamos assim, né? Quem já viu a preparação de uma boa cachaça tem a ideia de como é o processo, digamos, de fracionamento, de craqueamento de um petróleo. Apesar de passados mais de 150 anos, o princípio básico de um refino é o mesmo de uma destilaria. Trata-se de um forno onde o líquido é aquecido e uma torre onde ele é condensado. Hoje em dia, as refinarias são enormes e sofisticados complexos industriais que servem como base a quase todas as indústrias do país. Todo esse processo começa com a chegada do petróleo. A maior parte do nosso petróleo aqui no Brasil vem marítimo. Então, petróleo marítimo que ele é extraído e chega até as refinarias através dos dutos para alimentar todo o consumo do país. O petróleo que chega aqui na refinaria de Paulínia, ele vem por um duto que chama-se Osvat. E ele chega aqui num volume de 3 milhões de litros por hora e vai passando por essa tubovia, sendo distribuído para os tanques de armazenamento. Essa tubulação aqui é onde passa o petróleo que é processado na unidade de destilação. O petróleo é armazenado em tanques a temperatura ambiente e bombeado para a unidade de destilação para ser processado. Aqui na unidade nós temos 6 fornos nessa unidade de destilação. No total que é processado aqui nessa unidade são 28 milhões de litros por dia. Primeira vez que eu entrei aqui, eu já quase não conseguia sair do local, viu? Já estava meio perdido, né? Você se impressiona com o tamanho das instalações. O petróleo é aquecido no forno. Do forno, ele sai com uma temperatura em torno de 370 graus e é transferido para essa torre, que a gente pode chamar até de principal da unidade de destilação. Quando você coloca numa panela para ferver a água, né? Você coloca a água na panela, você submete aquela água à temperatura e você verifica o quê? Vapores de água sendo enviados para a atmosfera. Então acontece exatamente isso com o petróleo. Você dentro de um petróleo, você tem produtos que têm ponto de ebulição desde temperaturas inferiores a 0, menor que 0, até temperaturas superiores a 560 graus na pressão atmosférica.
Ao longo da torre, do topo ao fundo, tem diferentes graus de temperatura e pressão. No topo, 110 graus, mais ou menos. Abaixo, na região do querosene, 180 a 200 graus. Mais para baixo um pouco, a retirada do diesel leve, do diesel pesado, 250 a 330 graus. E no fundão da torre, que é o produto mais viscoso, que é o resíduo atmosférico, em torno de 350 graus. Ou seja, nós temos um gradiente de temperatura e diferença de pressão também ao longo da torre. Então, à medida que ele vai subindo a torre, ele vai esfriando. À medida que ele sobe e esfria, ele condensa. Tá certo? Uma parte dele vai virando líquido. As moléculas menores vão subindo na frente e as mais pesadas vão ficando para trás, né? Porque elas perdem a corrida da subida. Então, eu tenho certeza que no topo da torre de destilação sai o produto mais leve de todos e no fundo da torre de destilação sai o produto mais pesado de todos. Dentro dessa torre, nós temos o que nós chamamos de bandejas ou pratos. Para cada prato existe uma temperatura diferente, para cada prato se tem uma composição diferente, né? E certamente nos pratos onde há uma retirada de produto, tá? A composição desse produto também é diferente. Dos 28 milhões de litros que são processados na unidade, uma parte é transformada em derivados, dos quais que eu vou mostrar aqui é o querosene, em torno de 10% dos 28 milhões de litros, e do diesel, em torno de 40% dos 28 milhões de litros. Esse é o querosene, que é matéria-prima principalmente para aeronáutica, para aviação. Os derivados mais leves são as naftas e os querosenes. Apresentam esse tipo de coloração transparente. À medida que os derivados vão ficando mais pesados, que são as frações de diesel e gasóleos, a cor vai ficando um pouco mais intensa, indo para o amarelo, que são o caso das frações de diesel, até o esverdeado, que são o caso das frações de óleos lubrificantes, chegando até o preto, que são os asfaltos. Os produtos que são retirados na torre de destilação passam por essas tubulações e aqui é um ponto de amostragem para checar a qualidade dos produtos, né? E em seguida vão para a área de transferência e estocagem para ser para armazenamento. Esse é um tanque que armazena nafta. E um tanque que armazena nafta, ele precisa ter o teto flutuante. Um tanque que armazena produtos que tem alto índice de evaporação, ele serve para conter esses gases. Ele acompanha o nível do produto. O nível do produto desce, o teto desce porque está apoiado do produto. Ele está flutuando em cima do produto. Então, o produto aumentando dentro do tanque, o teto sobe junto. Se você tem um tanque de teto fixo, esses gases se expandem muito dentro do tanque e pode ocorrer o rompimento do teto. Na refinaria há uma grande estrutura de segurança industrial. O risco de acidentes é iminente. Nós, como técnicos de segurança, nós atuamos na área de prevenção e também de combate a qualquer sinistro, incêndio, explosão, fogo, vazamento de gás. Dentro da refinaria, há uma brigada de incêndio em constante estado de alerta. Nós temos períodos que nós fazemos treinamentos simulados, uma questão o mais real possível para poder treinar não só as brigadas, como também o pessoal da segurança industrial.
Quando você entra num posto de gasolina e abastece o seu carro, você acha que você está colocando um produto gasolina, diesel. Não. Esses produtos são todos produtos mixados. Ele tem uma porção de elementos químicos ali que são adicionados ou subtraídos para poder fazer o seu motor funcionar com eficiência. A gasolina, por exemplo, é um verdadeiro coquetel. Tem um blend, né? Tem uma mistura. O petróleo é separado em vários componentes. E na nossa área é feita a junção desses componentes para formar um produto final, que não existia antes. A gente recebe vários produtos separados e esses produtos vão para o blend, né? E é feita uma mistura automática. A gente dá alguns ajustes já para o programa. Fala, eu quero esse produto final. E aí ele começa a fazer os ajustes. O sistema de blend, tá? Que é uma mistura em linha, toda automatizada, faz com que você tenha, na realidade, os grandes tanques de matéria-prima, né? Alinhados com válvulas e com controle automático. Então você lança a mão da fração A com a fração B. Por computador você acerta qual é o patamar de mistura, tá? E você já sai no final da linha com o produto já pronto para entrega. Alguns anos atrás era manual. Realmente o controle e a operação era na área mesmo. E os operadores que, munidos de rádio, fazer as operações. De algum tempo para cá isso começou a mudar e uma mudança na parte de automatização. A grande linha aí que está apontando para nós é o meio ambiente mesmo, né? Então há um cuidado muito grande com a especificação quanto ao poluente. Laboratório de ensaios veiculares, a ideia é você simular uma estrada no laboratório e a gente vai rodar com o veículo durante um período de uns 40 minutos e durante o percurso, os gases emitidos pelo veículo, eles são armazenados em balões, esses gases vão ser analisados. A tendência mundial é você partir realmente para uma redução de enxofre, né, dos combustíveis. É sabido que um teor de enxofre menor, ele proporciona uma redução no nível de emissão de poluentes. Que condições o meio ambiente está requerendo, em termos de emissões que os motores naturalmente têm? Hoje, certamente, o combustível já está melhor do que era há alguns anos atrás e, no futuro, nós pretendemos que ele continue se aperfeiçoando. A outra coisa importante também é o GLP, o gás com efeito de petróleo. Esse que a gente tem na casa da gente. Esse gás que nós usamos em casa nos botijões, ele é fruto do refino. Para termos uma ideia, o Brasil tem hoje cerca de 95 milhões de botijões de gás. Todo mundo usa, todo mundo depende, né, do gás de efeito de petróleo para comer. O gás natural, ele é produzido naturalmente pela natureza. Ele é simplesmente retirado da natureza e mandado por dutos, né, até os locais de consumo. A Petrobras, ela nas refinarias, produz o que nós chamamos o óleo básico para lubrificante. O lubrificante que se encontra no mercado, esse não. Esse já é um produto que tem o óleo básico e mais um pacote de aditivos que faz o ajuste da qualidade para determinada função. Os óleos básicos, quando recebidos por tubulações
eles são tancados e selecionados para produções posteriores de óleos acabados. Todas as unidades de fabricação de óleos lubrificantes acabados, na realidade, são unidades que processam a mistura física entre os componentes. Tem lubrificantes para todas as finalidades. Existem mais de 120 tipos de lubrificantes que têm os usos mais variados possíveis. Dessas diferentes frações de petróleo, né, algumas são insumo para outras indústrias. Por exemplo, a nafta, que é tradicionalmente a matéria-prima essencial para a indústria petroquímica. Essa nafta você coloca em fornos de alta temperatura e essa alta temperatura, então, rompe as estruturas. Em inglês se diz crack, né? Então, craqueia e você separa componentes dessa nafta, né, que vão produzir resinas e, eventualmente, né, toda aquela gama de plásticos que nós usamos hoje em dia. Aqui tem um carpete, uma coisa comum. Normalmente, esses carpetes hoje são produzidos de polipropileno, né, que sai do propeno, que saiu da nafta, que saiu do petróleo. A indústria petroquímica, ela permite a produção de coisas tão simples como uma caneta, né, a coisas tão complexas como acessórios ou parte de equipamentos que são utilizados na medicina, né, na indústria aeronáutica, na indústria automobilística. Com a revolução da petroquímica, nós fomos avançando por produtos extremamente sofisticados derivados do petróleo, que hoje, por exemplo, tem aplicação na indústria da farmacêutica, por exemplo. Quando a gente pega esses comprimidos, né, que são que nem essas cápsulazinhas, né, de vitaminas, etc e tal, aquele plásticozinho que está ali e que segura o remédio, ele é petróleo. E não só isso, há muitos produtos, há muitos derivados de petróleo que constam da própria equação, da própria fórmula do remédio. Para não falar que o final dessa cadeia, né, resulta desses produtos de carbono aquilo que se chama hoje em dia de química fina. E aí nós estamos entrando em remédios e coisas do gênero. Daquilo que você olha e que é, no início, né, aquele material escuro e viscoso chamado petróleo. E um desafio para a indústria de refino é saber qual será o mix de produtos que será demandado pelo mercado num horizonte de médio prazo. Com a preocupação que sempre existe de que um dia o petróleo termine, né, você tem, há muitos anos, uma série de estudos sobre energias alternativas. Então eu posso utilizar o grosso ou o resto do petróleo que me sobrou para usos mais nobres, para a produção dos plásticos, entrar na química fina e entrar aí em farmacêutica, etc. A política energética de um país tem uma relação direta com seu desenvolvimento. Um parque de refino desenvolvido e seus desdobramentos em outras indústrias são muito mais do que uma cadeia de insumos. É uma peça fundamental no crescimento de uma nação.
Tchau.